Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amaury e hoje trago para vocês um relato de um novo inscrito, que pediu para que fosse compartilhado aqui no canal. Muito obrigado por compartilhar seu relato aterrorizante. Agradeço também pelos novos inscritos e visualizações. Foi muito importante para nós. Os nomes foram alterados para preservar a privacidade. Espero que vocês gostem. Toda sexta-feira traremos mais conteúdos para vocês. Se puder, ajudem o canal a crescer, assim poderemos trazer mais histórias como essa. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Obrigado! Preparem-se para ouvir esta história e me conte. Vocês acreditam no sobrenatural? Olá, Amaury, tudo bem? Gostaria de compartilhar meu relato e ficarei muito feliz de ouvir no canal. Meu nome é Sérgio e tenho 38 anos. Hoje, quero compartilhar com vocês algumas experiências sobrenaturais que marcaram a minha vida, histórias que me deixaram intrigado e, por vezes, aterrorizado. Vamos começar com a primeira delas, que remonta ao final dos anos 80, quando eu tinha apenas 3 anos. Minha mãe sempre me contou sobre um episódio curioso que aconteceu naquela época. Imaginem uma sala simples, com uma cadeira de balanço no canto, e eu, um garotinho, imitando o movimento dela. Minha mãe, percebendo isso, perguntou: "O que você está fazendo, filho?" E eu, sem hesitar, respondi que estava vendo um homem barbudo balançando na cadeira. O detalhe é que não havia ninguém ali. Para minha mãe, isso foi desconcertante. Ela quis saber se eu tinha visto alguém que se parecesse com algum conhecido. Pois ela tinha perdido o pai, o meu avô, há pouco tempo e como ela sempre acreditou no mundo espiritual, achava que poderia ser ele. Já que ele tinha o hábito de sentar naquela cadeira, e, em seu leito, se foi tentando dizer meu nome. Então, para ela, talvez ele estava aparecendo para mim. Mas a resposta foi não. Ninguém na nossa família se encaixava na descrição. Essa foi a minha primeira experiência com o sobrenatural. Algo que me fez refletir sobre o que realmente existe ao nosso redor. Mas a história não para por aí. Avançamos para minha adolescência, por volta dos 15 anos. Em uma noite qualquer, decidi jantar sozinho na cozinha da nossa casa, um sobrado que sempre teve um ar misterioso. Enquanto eu comia, vi uma silhueta preta passar rapidamente na minha frente. A adrenalina tomou conta de mim e, sem pensar, saí correndo atrás daquela sombra. Ela cruzou o corredor, subiu as escadas e desapareceu. Foi a primeira vez que eu realmente vi algo sobrenatural. O medo e a curiosidade se misturaram em mim, e percebi que essas experiências estavam moldando minha percepção do mundo. Até hoje acho que esta casa, onde minha mãe ainda mora, possui algum portal ou é assombrada. Neste momento eu tive certeza que o sobrenatural existe. Minha esposa, que é um pouco cética sobre o sobrenatural, ela diz nunca ter presenciado situações assim, mas acredita quando eu falo, e diz que provavelmente eu sou algum tipo de médium, não sei. Mas sempre tive experiências assim. Mas a mais aterrorizante de todas para mim, aconteceu em 2007. Meu pai tem 6 irmãos e ele com 2 tios, tinha um negócio familiar, e eu e meus primos trabalhávamos lá juntos ajudando nossos pais. Após um dia cansativo, meu primo João me convidou para jogar videogame, na casa dele que ficava no bairro vizinho. Passei em casa, tomei um banho e era um dia que não estava frio e nem um dia muito quente. Peguei o carro e fui, e estávamos nos divertindo muito. Era um final de tarde legal. Ali jogando videogame era praticamente um momento de descanso. Estávamos sozinhos, meus tios ainda não tinham chegado, e após um tempo estávamos ali na sala jogando e quando, de repente, do nada, vimos a porta da cozinha se abrir sozinha, e logo depois, a porta da sala se fechou com um estrondo numa batida só. O ambiente mudou instantaneamente. Ficamos com medo, mas pensamos que poderia ser o vento. Demos risada, caçoamos um do outro falando que tinha sujado as calças, rimos, até olharmos para a janela, algo me chamou a atenção. Era uma sombra azulada, quase etérea, mas o mais perturbador eram os olhos. Não havia olhos, apenas um fundo branco. Meu primo João também viu, e ficamos por um momento paralisados, e ele ficou tão assustado quanto eu. Não sabíamos o que fazer, até que ele sugeriu que fossemos ao quarto dele pegar um crucifixo que ele tinha.
Corremos, subimos as escadas e entramos no quarto. Ele, tremendo, foi tentar puxar a gaveta da escrivaninha onde o crucifixo estava. A gaveta fechou sozinha. Ele tentou mais 2 vezes, e eu, não acreditando que aquilo poderia realmente estar acontecendo, comecei a achar que ele estava brincando comigo. Mas quando eu tentei abrir a gaveta, ela se fechou com força, e puxei a mão com tudo para não me machucar. Estávamos apavorados. Ficamos no quarto do João por um tempo. Então, ele me contou que o vizinho do lado era um praticante de religiões de matriz africana, e que ele dizia que tinha urnas onde aprisionava entidades ruins. E que naquela semana, ele tinha visto uma dessas urnas quebrada no lixo. Daí ele falou: será que isso está acontecendo por causa disso? Será que é verdade o que o vizinho disse? Eu não sabia mais o que pensar. Fiquei muito assustado. Tudo cessou e meus tios chegaram e não comentamos nada. Não sabíamos dizer tudo o que tinha acontecido, e ainda tremendo de medo resolvemos descer as escadas. Cumprimentei meus tios e resolvi ir para minha casa. Durante o trajeto, olhei no retrovisor e vi algo que nunca vou esquecer: uma mulher loira, vestida de branco, sentada no banco de trás. Ela era translúcida e desapareceu em questão de segundos. O meu coração quase parou. Parei o carro em meio à avenida e saí. Olhei minuciosamente o carro, daí estacionei num lugar seguro, saí do carro. Esperei eu me acalmar, e, mesmo com muito medo, entrei no carro e fui para casa. Fiquei sem dirigir com medo durante um bom tempo. No dia seguinte, ainda sob o impacto do que tinha visto, liguei para meu primo e contei a ele sobre a experiência. Para minha surpresa, ele me revelou que também havia visto a mesma figura na varanda da casa da namorada. Era como se algo sobrenatural estivesse nos conectando, como se a presença daquela entidade estivesse nos perseguindo. Me sentia cansado e sendo observado. Não sei se pela urna ter quebrado e soltado algo que não deveria estar entre nós. Ainda sinto medo, e mesmo com outro carro, hoje em dia, ainda confiro o banco de trás. Essas experiências não foram apenas episódios isolados. Elas se tornaram parte da minha vida, moldando como eu percebo o mundo e o que está além do que os nossos olhos podem ver. O sobrenatural não é apenas um mistério, mas uma questão de como nos conectamos com o inexplicável. Ao refletir sobre tudo isso, percebo que o medo e a curiosidade andam de mãos dadas. Cada sombra que vemos, cada barulho à noite, pode ter uma história por trás. E talvez o sobrenatural não esteja tão distante assim. Está bem aqui, ao nosso redor, esperando para ser descoberto. Eu espero que, ao compartilhar essas histórias com vocês, vocês também sintam a mesma curiosidade e temor que eu senti ao longo dos anos. A vida é cheia de mistérios, e cada experiência que vivemos nos aproxima um pouco mais do desconhecido. Gente, que relato aterrorizante, não é mesmo? Por que será que o vizinho guardava estas urnas? Me conte o que você achou deste relato. Se você tiver relatos como este, envie para nós. Vou adorar contá-los aqui no canal. Mande seu relato para o e-mail que está na descrição do vídeo. Estamos ansiosos para ouvir suas experiências. Abraços e até mais.